Lucas, capítulo 24. Vamos ler apenas um verso, é o verso 49. Diz assim: envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Agora vamos para Lucas, capítulo 2. Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 14. Esse trecho é um pouquinho maior, mas é importante que a gente leia todo o trecho. Atos, capítulo 2, verso 14. Diz assim: então, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre os meus servos e sobre as minhas servas, e eles profetizarão, e mostrarei feitos extraordinários em cima no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou e a minha língua exaltou, e além disso o meu corpo repousará em esperança. Pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, no seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus
a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro então lhes respondeu: arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vós, para vossos filhos, para os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém. Amém. Nós estamos numa série sobre avivamento, e hoje eu gostaria de falar sobre o avivamento que ocorreu em Jerusalém. Falamos um pouco sobre o que é e o que não é avivamento, na mensagem passada, né, a primeira mensagem, e hoje, com a ajuda do Senhor, falaremos a respeito do avivamento em Jerusalém. Nós vamos examinar a descrição bíblica do avivamento que começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, para descobrir os vários componentes importantes que ocorreram ali e que ocorrem integral ou parcialmente em outros avivamentos na história da igreja e que nós precisamos perceber na vida da igreja dos nossos dias, vidas essas, igrejas essas, avivadas pelo Senhor também. Então a gente precisa examinar se esses elementos estão entre nós da mesma forma, com a mesma intensidade que estavam em Jerusalém e estavam na história da igreja. Que o Senhor nos ajude na meditação e reflexão da sua palavra. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta em Atos, acho que vai ser bastante proveitoso. Daqui a um pouquinho a gente vai fazer uma leitura um pouco mais expositiva de um texto do capítulo 2. Bem, a primeira coisa que a gente precisa perceber aqui nessa passagem é o seu contexto. O contexto do texto que a gente acabou de ler nessa noite, e na verdade o contexto da promessa também feita por Lucas no capítulo 24, versículo 49, é o contexto do dia de Pentecostes e o cumprimento da promessa feita pelo profeta Joel. A gente precisa atentar para o detalhe de que tudo inicia em Jerusalém. O fato de Jesus ter advertido seus discípulos a não deixar Jerusalém até ele enviar a promessa do Pai, não é um detalhe sem importância. A Bíblia vai nos dizer em Atos 1, verso 4 a 5, Lucas repete essa informação, acrescentando que João batizou com água, mas dentro de poucos dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. E a atividade principal deles, enquanto aguardavam a promessa desse batismo, era a tarefa, a atividade da oração. Eles deveriam orar, eles deveriam buscar a presença de Deus em oração. E assim eles o fizeram, todos se reuniam sempre em oração. Sempre, sempre e sempre. Eu penso que essa deve ser a atividade da igreja
principal da igreja, enquanto a igreja busca avivamento, enquanto a igreja espera o mover do Espírito Santo, enquanto a igreja espera que o Espírito de Deus realize a sua atividade. O papel da oração na obra de avivamento e renovação espiritual em Jerusalém não recebe um comentário pormenorizado da parte de Lucas, mas todos os irmãos, de acordo com o texto de Atos 1,14, estavam em oração, estavam reunidos, estavam num só lugar, quando o Espírito Santo de Deus os encheu de poder. A passagem diz que línguas como que de fogo foram repartidas entre os presentes ali, apóstolos, homens, mulheres, jovens, idosos, como uma demonstração de que o Espírito Santo não descriminaliza ninguém. O Espírito Santo quer encher, quer apoderar, quer trazer a sua graça, o seu poder sobre a vida de todas as pessoas na congregação, não somente na vida dos apóstolos, não somente na vida da liderança. Todos os que fazem parte do núcleo da igreja, que nasceu na cruz e que foi inaugurada no dia de Pentecostes, nesse dia marcante da história, todos, diz as Escrituras, foram cheios do Espírito, conforme dizia a profecia. Mas não parou por ali, assim como um fogo que se alastra, os cristãos revestidos pelo poder de Deus afastaram a incredulidade em Jerusalém, Samaria e Antioquia. Aquela experiência, ela não foi isolada e nem secreta, não foi algo para promover êxtase paralisante que enclausura as pessoas dentro do templo, no culto e na celebração, mas foi uma capacitação para a missão. E como toda a cidade estava repleta de judeus, tementes a Deus naquele dia, vindos de todos os lugares para a festa de Pentecostes, os discípulos foram imediatamente atraídos, foram impelidos pelo Espírito a saírem de onde estavam, e aquelas pessoas que ali estavam foram imediatamente atraídas pelo fenômeno de ouvir os seguidores de Jesus declarando as maravilhas de Deus em idiomas que os discípulos nunca aprenderam. E há uma discussão controversa, que eu não quero entrar aqui e gastar muito tempo, mas apenas expor aqui, há uma discussão controversa sobre como se deu esse fenômeno de falar em línguas, se ele foi um fenômeno auditivo, fonológico, ou foi um fenômeno verbal. Os que creem que foi verbal defendem que os discípulos realmente falaram as línguas nativas das regiões ali representadas. Já os que creem que o fenômeno foi auditivo fonológico, dos quais eu me incluo, eu incluo dentro desse grupo de pessoas que crê que foi auditivo fonológico, defende seu argumento com base em algumas coisas importantes que eu passo a descrever para vocês. Primeiro, as línguas, eu não vou gastar muito tempo, porque esse não é o meu ponto. As línguas foram faladas não só no contexto do dia de Pentecostes, mas em outros contextos, e a palavra grega usada para línguas no dia de Pentecostes é a mesma usada em outros contextos, como em Cesareia, no capítulo 10, versículo 46 de Atos, como em Éfeso, no capítulo de número 19, como em Corinto, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14. Então, em outros contextos, as línguas foram as mesmas, glossais, heteroglossais. Tudo bem. Outra coisa, ao que os textos indicam, parece que os textos indicam que se não houvesse interpretação, não haveria tradução, não era possível entender absolutamente nada. E outra coisa importante que o texto também diz, que eles ouviram o som, que é fonema. A multidão ficou perplexa, porque cada um ouvia a sua própria língua. No caso ali, o seu dialeto. Eles ouviam o seu dialeto, Então o som foi singular, mas o milagre ocorreu nos ouvidos dos que estavam presentes ali. Eles falavam uma língua singular, mas o Espírito transformava aquelas línguas
aos ouvidos do que ali estavam presentes, na sua própria língua, no seu próprio dialeto. Algumas pessoas entendiam, outras zombavam. Isso aqui também é uma prova de que foi um fenômeno auditivo fonológico. Porque se existia um grupo que ouvia as maravilhas de Deus na sua própria língua, também existia um grupo que dizia assim: esse pessoal está maluco. Esse pessoal está doido, está falando igual um doido, um bêbado. Então, assim, existia um grupo que ouvia na sua própria língua e um grupo que não entendia absolutamente nada. E que zombava e que dizia que o povo estava doido, varrido. Zombavam deles e acusavam eles de bêbados. Por que será? Para os que zombavam, o fenômeno não passava de loucura. Sons aleatórios ininteligíveis, sons aleatórios sem entendimento, sons aleatórios que eles não conseguiam compreender. Diziam que eles estavam doidos, bêbados. Isso indica que alguns não ouviam os discípulos falando nas suas línguas nativas. Para estes, o fato não passava de loucura. Outra coisa importante, a manifestação dessas línguas provavelmente tinha como propósito marcar uma nova realidade na vida dos homens. Era um contraponto ao do dia de Babel, que o Babel era a confusão das línguas, e no dia de Pentecostes você vê Deus unificando uma língua para que todos ouvissem a sua própria língua, na sua própria língua a mensagem do Senhor, propondo assim uma nova unidade dos povos, tribos, línguas, raças, nações, num só povo, a igreja do Senhor. Isso daqui é maravilhoso. Então, o fenômeno do Pentecostes nada mais é do que um fenômeno missiológico. É o Espírito Santo levando a igreja para a obra missionária. É o Espírito Santo enchendo a igreja e trabalhando na igreja nessa área importante que é o alcance das nações, o alcance das pessoas. Resumindo, então, a gente pode dizer que o contexto é o seguinte: há aqui a chegada do Espírito Santo, que capacita os discípulos a lançar com sucesso a mensagem do reino entre os judeus, mas também entre pessoas de outras nações. O Espírito manifesta sua chegada visível e audivelmente às testemunhas. A ocasião da manifestação é a festa das semanas ou a festa do Pentecostes. A forma de manifestação foi por meio do som e da visão, de acordo com os símbolos do Antigo Testamento. E o resultado da manifestação foi o controle do Espírito Santo sobre a vida das testemunhas que ali estavam, demonstrando pelo falar em outras línguas. O testemunho a respeito de Jesus, o Messias, é apresentado aos peregrinos que estavam ali em seus dialetos nativos, causando ao mesmo tempo surpresa e ao mesmo tempo zombaria. Judeus palestinos e judeus prosélitos peregrinos reagem com surpresa à proclamação do reino de Deus em seus próprios dialetos. E alguns dos ouvintes, diz a palavra de Deus, zombam dos mensageiros, atribuindo suas atividades à capacidade e efeito de vinho, de mosto. Eles estavam embriagados na cabeça deles. Mas outros reagem de forma positiva. E esse é o contexto que a gente tem aqui. Porque é a partir deste fato, é a partir deste acontecimento, que Pedro toma a palavra e começa a pregar. E é o texto que nós lemos hoje aqui. A pregação do apóstolo Pedro. Os fenômenos observados pela multidão testificam a realidade da messianidade de Jesus e da manifestação do reino de Deus, exigindo arrependimento, exigindo identificação com Jesus, o Messias. E aí então Pedro começa a pregar. O texto que a gente falou aqui, leu aqui agora, foi e é o texto da pregação de Pedro. E a pregação de Pedro tem algumas sessões. A primeira sessão é a sessão polêmica, a sessão de apologia. Você observa nos versículos 14 a 21. Eu gostaria que você acompanhasse. A gente não tem por que não ler a passagem. 14 a 21. Então Pedro, pondo-se em pé com os 11, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, que isto fique claro para vós, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados,
como pensais, visto que é apenas a 3ª hora do dia. Mas isto é o que havia sido falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias do Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. E naqueles dias derramarei do meu espírito sobre todos os servos, sobre os meus servos, sobre as minhas servas, e eles profetizarão. E mostrarei feitos extraordinários em cima, no céu, e sinais embaixo na terra, e sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se transformará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande dia glorioso do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Observe, os irmãos, até essa parte, que há aqui uma sessão polêmica, que é a sessão onde os fenômenos observados pelo povo não são resultados do pecado humano, mas da soberania divina em manifestar o seu poder de acordo com as Escrituras. Pedro, então, aqui nega a acusação de embriaguez, afirmando sua piedade judaica tradicional. Pedro define os eventos como uma manifestação soberana do reino de Deus, de acordo com uma profecia feita no Antigo Testamento pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículos 15 a 21. Então veja, os irmãos, que há aqui uma apologia por parte do apóstolo Pedro, uma defesa da fé por parte do apóstolo Pedro. Pedro então defende aquele acontecimento histórico da vida da igreja. Pedro está dizendo para eles, não é o que vocês estão pensando, não. Pelo contrário, isso aqui tem um cumprimento nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, é uma promessa de Deus e está se cumprindo hoje. Isso que Pedro está dizendo. Agora, há uma outra seção, que não é só a seção da defesa daquele acontecimento, mas uma seção de proclamação, de desenvolvimento do discurso, onde Pedro pega os fenômenos observados pelo povo, que são provas de que Jesus de Nazaré, rejeitado e crucificado pela nação, era de fato o Messias, que ressurgira dos mortos e concedera o Espírito Santo prometido pelos profetas. Então ele vai argumentar, dizendo que tudo o que eles estavam vendo ali, aquelas coisas que estavam acontecendo entre eles, na verdade, são a prova de que Jesus era quem ele dizia que era. Que Jesus era de fato o Messias, aquele que eles haviam crucificado, aqueles que eles haviam maltratado, levado à morte, sepultado. Este era o Messias, que havia ressurgido, aparecido aos seus discípulos, e que agora estava provando o seu poder, concedendo o Espírito Santo à igreja. Então a ressurreição de Jesus é apresentada aqui como cumprimento das Escrituras concernentes ao Messias. Se você for ver do versículo 22 ao 36, acompanhe comigo. Homens israelitas, escutai estas palavras: Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus realizou entre vós, por meio dele, como bem sabeis, ele que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios, e Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou e a minha alma exultou, e além disso meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha alma no túmulo, nem permitirá que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer, Senhor, os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, olha o que ele continua dizendo: concedei-me dizer-vos com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono, Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto,
exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que vocês estão vendo agora e ouvindo agora. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. O que Pedro está dizendo aqui é que o derramamento do Espírito só pôde ser realizado porque Jesus Cristo, a quem o povo havia crucificado, ele ressuscitou. E está sentado à destra de Deus, recebendo então a promessa de que derramaria sobre o Espírito, e ele fez o que tinha que fazer, derramando sobre a igreja aquilo que ele prometera. A ressurreição de Jesus é apresentada então como a causa do cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo, o que testemunha de sua divina messianidade. Ou seja, vocês mataram Jesus, ele ressuscitou, porque a morte não pode segurá-lo, ele subiu aos céus e agora está cumprindo o que prometeu no Antigo Testamento. Ele está realizando isso, ele que está vivo, está realizando isto que vocês estão vendo, isto que vocês estão ouvindo. Ele, Jesus, a quem vocês mataram, mas que não ficou morto na sepultura. Ele está vivo, vivo. Amados, as respostas a esse discurso de Pedro, necessárias à realidade da ressurreição, à realidade da manifestação do poder de Jesus, não pode ser outra coisa senão um arrependimento nacional do pecado, de rejeitar a Jesus e a identificação com Ele mediante o batismo. A resposta da multidão, a proclamação de Pedro, diz o capítulo 2, versículo 37, o seguinte: ao ouvirem isso, eles ficaram com o coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que faremos? Que faremos? A resposta não poderia ser outra senão uma resposta de contrição, uma resposta de boa vontade. A exigência da hora é a exigência do arrependimento. A exigência da hora é a exigência da identificação com Jesus, com o Messias, por meio do batismo, para que eles também pudessem desfrutar da promessa, que também poderia alcançá-los. O arrependimento, então, é a chave, diz o texto, para o perdão individual. A passagem diz: Pedro então lhes respondeu. A indagação feita por eles, Pedro respondeu: arrependei-vos. E cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa é para vós, para vossos filhos, e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas outras palavras, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Salvai-vos dessa geração perversa. A resposta dos ouvintes foi essa: de que o texto vai dizer que muitas pessoas se converteram a partir da pregação de Pedro. Veja, os irmãos, a caminhada que temos até aqui para entrar exatamente no ponto que eu quero chegar. Jesus exerce o seu ministério entre os homens. Jesus é levado ao matadouro como ovelha muda, morre em nosso lugar pelos nossos pecados numa cruz, verte o seu sangue inocente na cruz do Calvário, é sepultado, diz as Escrituras, mas ao terceiro dia ele ressuscita, aparece aos discípulos, sobe aos céus, mas antes de subir aos céus ele faz uma promessa: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Esperem até que a promessa aconteça. Espere até o cumprimento das Escrituras de Joel. Esperem que isso vai acontecer. O que vai acontecer, Jesus? O Espírito Santo será derramado sobre vocês. Sem fazer distinção, o Espírito Santo vai encher a vida da igreja. O Espírito Santo vai trazer um avivamento sobre a vida da igreja. O que vai acontecer a partir daí?
Uma pregação de Pedro, explicando o fenômeno, explicando o que o Espírito está fazendo. As pessoas ouvem a pregação, ouvem as maravilhas de Deus na sua própria língua, no seu próprio dialeto. Deus começa a trabalhar nos corações das pessoas que estavam ali no dia de Pentecostes. Pedro discursa, Pedro explica, Pedro defende a fé, Pedro declara a pregação do Evangelho a partir da morte e ressurreição de Jesus. Ele confirma aquilo que está acontecendo, dizendo que o Espírito de Deus está sendo derramado porque Jesus ressuscitou. E o que acontece como resultado disso? Mais de 3.000 almas se convertem. Irmãos, isso é um salto. Eu falei aqui na quinta-feira passada. Eram 12, de repente ficaram 11. Aí veio o substituto de Judas, Matias. Completaram 12. A gente sabe que nos evangelhos havia um grupo de 70, que caminhavam também ali. Ok? Um grupo de 70. Mas o texto em Atos vai dizer que havia 120, aproximadamente, reunidos. Irmãos, o salto de 120 para mais de 3.000 pessoas a partir de uma pregação, isso não é avivamento? Só que o avivamento não é um evento. O avivamento não é um acontecimento apenas estático. A gente acha que avivamento é um evento, mas o avivamento tem a ver com uma continuidade. E é exatamente a partir dessa continuidade que a gente vai ver o que de fato é um avivamento na vida da igreja. Porque o Senhor ia acrescentando. O Senhor trouxe como resposta na vida dos ouvintes, a partir da pregação de Pedro, o Senhor trouxe, acrescentou mais de 3.000 pessoas à comunidade do reino de Deus. E o que acontece? O que acontece depois desta grande pescaria por parte dos pescadores de vidas, dos pescadores de homens? O que acontece? O texto vai dizer, a partir do versículo 42, eu queria que vocês acompanhassem comigo. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. O que acontece na vida de uma igreja quando um avivamento chega? Quais são as evidências práticas do avivamento de Jerusalém que nós precisamos observar? Esses sinais, essas marcas, essas evidências do avivamento de Jerusalém são também evidências dos avivamentos históricos. Que nós precisamos observar, que nós precisamos orar, que nós precisamos esperar que aconteça entre nós. O início da vida da comunidade do reino de Deus, o crescimento da comunidade do reino é baseado na demonstração do poder divino pelos apóstolos e na qualidade da vida comunitária da igreja. Algumas marcas da transformação operada pelo Espírito Santo nos corações dos discípulos, e não somente a troca de religião, estão visivelmente presentes neste avivamento de Jerusalém. E nós precisamos orar a Deus para que, à medida que a gente lê aqui, descobre essas marcas, esses sinais, essas evidências práticas,
A gente precisa orar a Deus para que a gente também consiga experimentar isso, enquanto igreja. E aí a gente vai fazer uma leitura, vamos relacionar com alguns fatos históricos, com alguns avivamentos e movimentos históricos do Espírito, e a gente vai refletir e pensar, e eu acredito que a gente vai ser encorajado pelo Senhor a viver essa mesma realidade, que começa pela oração. Começa pela oração. Primeira coisa que a gente percebe aqui como evidência prática do avivamento de Jerusalém é que a vida comunitária da igreja, ela era marcada pela unidade, pela comunhão centrada nos ensinos dos apóstolos e na dependência da vida de oração. Eles eram fascinados pelas Escrituras e eles eram totalmente focados na vida de oração. Eles tinham prazer na vida de oração. Primeira coisa, amor à palavra de Deus. A vida comunitária da igreja, aqui o texto diz, e eles perseveravam, eles continuavam, continuamente faziam, eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, quando eles se reuniam, quando eles estavam juntos, o que eles gostavam de fazer, a marca da vida comunitária desta igreja era a unidade e a comunhão baseada nos ensinos dos apóstolos e na dependência da oração. Primeiro a gente destaca o amor à palavra. Amados, os apóstolos eram os detentores do acervo dos ensinos de Jesus colecionados nos 4 evangelhos. O mestre os comissionou com uma tarefa de fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os tudo o que ele ensinara a eles em seus 3 anos de ministério terreno. Daí você vai perceber o entusiasmo de todos para se reunirem todos os dias e ouvirem e estudarem a palavra de Deus juntamente com os apóstolos. Por quê? Porque eles eram os detentores da mensagem, no primeiro momento. Eles eram aqueles que ouviram de Jesus, eles ouviam de Jesus coisas que poucos tinham ouvido. A mensagem do Evangelho também recebe o título de doutrina dos apóstolos. Recebe essa nomenclatura de doutrina dos apóstolos, por quê? Porque os apóstolos eram aqueles que detinham um acervo dos ensinos de Jesus, colecionados nos evangelhos, e eles então se reuniam com os apóstolos, e os apóstolos compartilhavam com eles os ensinos. Agora esse entusiasmo foi provocado, foi fruto, foi resultado da operação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz com que a igreja tenha amor à palavra. É o Espírito Santo que faz com que a igreja persevere na doutrina. É o Espírito Santo que faz com que a igreja ame as Escrituras, se apegue às Escrituras. É o Espírito Santo. Porque sem avivamento, meus irmãos, as pessoas recebem a mensagem do pastor, de professor de escola dominical e simplesmente esquecem o que ouviram. As pessoas estão semanalmente ouvindo a pregação, semanalmente ouvindo as Escrituras, semanalmente recebendo ensinamentos. Mas quando é que elas recebem, ouvem, como quem é faminto, sedento pelo alimento? Quando o Espírito Santo opera o avivamento no coração delas. Precisa-se comer. Sabe-se da importância da alimentação, mas não se assenta muitas vezes como um faminto, muitas pessoas. As pessoas sabem que, se nós perguntarmos aqui aos irmãos, quem é que tem a plena consciência de que é necessário que se leia as Escrituras, que se ouça as Escrituras, que se estude as Escrituras, todo mundo vai levantar a mão. Mas a pergunta que não quer calar é: quem tem prazer muitas vezes de ficar ouvindo, lendo, se deliciando na palavra de Deus, constantemente, perseverantemente? Me faz lembrar o que aconteceu lá com Esdras, o escriba, quando o povo estava sendo
restaurado no culto ao Senhor, os muros tinham sido reconstruídos, o templo também estava sendo reconstruído. Quando aquela época da religião, a época da espiritualidade estava sendo reconstruída e restaurada, o povo voltando do cativeiro, Esdras se levanta e começa a pregar o Evangelho, pregar as Escrituras, pregar a lei do Senhor, é claro, o Evangelho do Antigo Testamento. E o povo fica de pé, cerca de 6 horas ininterruptas ouvindo a palavra de Deus. Prazer em ouvir as Escrituras. Um avivamento genuíno muda radicalmente a nossa atitude de descaso para com a palavra de Deus. Um avivamento do Espírito Santo genuíno, uma renovação de Deus, muda completamente o nosso ânimo, o nosso desejo, a nossa fome, a nossa sede pela palavra. Eu fico pensando, às vezes eu me pego a pensar, quanto do ensinamento que eu faço regularmente, semanalmente na igreja, que eu prego, que eu ensino, as pessoas acolhem, recebem e praticam. Quanto será? Será que as pessoas realmente estão entendendo o que a gente está falando? Será que as pessoas realmente estão vivendo o que a gente tem falado? Será que se eu perguntar a um irmão ou uma irmã aqui o que elas ouviram do pregador ou do professor na escola dominical na semana passada, no domingo, elas saberão dizer? Eu temo que a gente saia daqui nessa noite e lá fora alguma pessoa pergunte e as pessoas não saibam dizer. Porque muitas pessoas estão, mas não estão presentes, ouvindo, concentradas, totalmente focadas naquilo que está sendo falado. E eu fico pensando sobre essa igreja, o que o Espírito Santo promoveu ali. Eles tinham prazer e apego às Escrituras, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eu oro para que Deus faça isso no seu coração individualmente, mas eu também oro para que Deus faça isso na igreja como um todo, irmãos. Porque o Espírito de Deus, quando aviva a igreja, ele traz esses sentimentos, esse desejo, esse prazer, esse apego às Escrituras, amor à palavra de Deus. As pessoas querem, desejam, estão sedentas, estão famintas. Eu oro. Eu não oro, irmão, simplesmente para que a gente tenha a igreja cheia, mas eu oro para que a gente tenha, nas quintas-feiras, as pessoas aqui. Não é para a gente ter público, principalmente, simplesmente, mas é para que as pessoas sejam alimentadas. Eu oro para que nós continuemos com a nossa escola dominical, cheia de pessoas aos domingos pela manhã. Por quê? Porque eu sei que a gente não mede o crescimento de uma igreja, a saúde de uma igreja, pelo nível do culto de domingo à noite. A gente mede pela matrícula na escola dominical. A gente mede com a classe cheia na escola dominical. Eu sei disso. Eu sei que Deus quer muitas vezes, se a gente tiver que escolher, não temos que escolher. Na verdade, a gente não precisa escolher, a gente não tem que escolher. Eu não quero que você escolha. Mas se tivéssemos que escolher entre o culto de domingo à noite e o culto de domingo de manhã, venha domingo de manhã, porque domingo de manhã você tem a pregação sistemática das Escrituras, onde você pode perguntar, onde você pode indagar, onde você pode aprofundar. Se tiver que escolher, mas não escolha, venha domingo à noite, domingo de manhã, até porque a gente também tem pregado sistematicamente nos domingos à noite, justamente para que você não perca nenhum culto. Por quê? Porque a palavra de Deus está sendo ministrada. Além dessa renovação realizada pelo Espírito, criando fome pelas Escrituras, além de os ouvintes quererem, gostarem de ouvir pregações bíblicas, expositivas, sistemáticas, além disso, o que o Espírito Santo promove na vida da igreja? Ele promove também o prazer pela oração, que na verdade a gente entende que é a base de tudo que acontece no avivamento. Base de tudo. Prazer na oração. A vida comunitária do povo de Deus, quando recebe a visitação, a marca da presença do Espírito Santo na vida, de fato é
evidenciada por uma vida poderosa de oração. Eu teria muitas coisas para falar sobre isso, mas eu gostaria apenas de compartilhar algumas coisas importantes. Na história, Lucas acrescenta que em Jerusalém os cristãos também se dedicavam às orações. O avivamento, irmãos, ele produz uma atmosfera de confiança, de bem-estar no meio da tribulação, das dificuldades, da perseguição. Por quê? Porque o povo busca a Deus em oração. A partir daquele instante, os discípulos seriam perseguidos. A partir daqueles instantes, alguns problemas aconteceriam. Estevão seria apedrejado. O povo seria perseguido de uma forma terrível e tremenda pelo império, pelos seus algozes, pelos seus opositores. E o que faz com que a igreja tenha intrepidez, ousadia de continuar, ainda que na dispersão, ainda que continuando, porque não era o momento de muitas pessoas serem mortas, embora alguns foram mortos. Não era o momento de muitas pessoas serem mortas, precisavam fugir, porque o evangelho precisava progredir, precisava expandir. O que mantinha eles? Era a vida de oração. E isso aconteceu também na história da igreja, Diz a história que o missionário chamado David Brainerd experimentou a bênção do primeiro despertamento na década de 40 do século 18. Jovem de piedade extraordinária, sua vida mergulhava na oração noites inteiras, em comunhão intensa com Deus. Como atestam as suas próprias palavras de David Brainerd, ouçam com atenção. Olha o que ele disse: retirei-me muito cedo para a devoção em secreto, e em oração agradou a Deus derramar tais confortos inefáveis em minha alma, que nada pude fazer durante um tempo, senão dizer repetidamente: ó meu doce Salvador, ó meu doce Salvador, a quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo que estar junto de ti. Ele citando as palavras do Salmo 73, versículo 25. Continua David Brainerd: se eu tivesse 1000 vidas, minha alma alegremente se entregaria todas para estar com Cristo. Minha alma gozou o céu como nunca antes. Foi o período de comunhão mais pura e espiritual que jamais tive com Deus. Nunca havia sentido um grau tão grande de resignação em minha vida. Em maio de 1746, escreveu em seu diário as seguintes palavras: eu continuei a lutar em oração com Deus pelo meu pequeno e querido rebanho aqui. E mais especialmente pelos índios, em outros lugares, bem como por queridos amigos em um lugar e outro. Orei até a hora de nos recolhermos para dormir, quando fiquei receoso de atrapalhar a família. Mas, com que relutância me encontrei por me ver obrigado a gastar tempo dormindo. David Brainerd dizia que dormir era gastar tempo, porque ele queria ter os seus dias todos concentrados nessa relação com Deus. Amados, nós perdemos muito tempo com coisa vazia e oca na vida. A gente perde muito tempo da nossa história em coisas que de fato não edificam a nossa alma. E Deus está esperando que nós o busquemos, que nós oremos, que nós falemos com Ele, porque Ele sabe que é nisto que consiste uma vida espiritual poderosa. Charles Finney foi o mais notório, mais notável avivalista da América, da primeira metade do século XIX. E a história vai dizer que ele gostava de orar. E em suas próprias palavras ele disse assim: tenho labutado muito em Boston, e tenho sido muito agraciado com o espírito de oração. Fui para a cama e me levantei às 4 horas da manhã. Fui tão profundamente exercitado e de tal modo absorvido pela oração, que frequentemente continuava desde o levantar até o café da manhã às 8 horas. De 4 horas da manhã até as 8 horas em oração, em busca incessante por Deus.
Charles Finney ainda continua, ele estava firmemente convencido de que o segredo do avivamento era a oração. Olha as palavras dele. Um avivamento, olha o que Finney diz, pode ser esperado quando os cristãos têm um espírito de oração por um avivamento. Algumas vezes, os cristãos não estão engajados em oração por um avivamento, mesmo quando estão sentindo fervor na oração. Suas orações estão concentradas em outras coisas e não em um avivamento no meio de si mesmos. Mas quando eles sentem a falta de um avivamento, oram por isto, eles sentem a necessidade pelas suas famílias, vizinhanças, e oram como quem não aceita uma falta de entendimento. Esse trabalho da alma é aquela profunda agonia que as pessoas sentem quando se lançam sobre Deus por tal bênção e não o soltam até que eles a recebam. Esse profundo, contínuo desejo honesto pela salvação dos pecadores é o que constitui o espírito de oração por um avivamento. Eu pergunto, quanto tempo a gente gasta fazendo isso? Quanto tempo, irmãos? Um avivamento que eclodiu em Worcester, na África do Sul, em 1860. A oração foi o marco da atuação poderosa de Deus. Houve uma tentativa de iniciar uma reunião de oração alguns meses antes, mas a falta de interesse foi tal que apenas 3 ou 4 pessoas participaram. Mas quando Deus, diz a história, começou a mover, em 1860, jovens, velhos, pais e filhos, sem distinção de cor, correram para aquela reunião de oração, impulsionados pelo desejo de se lançar diante de Deus com clamores e arrependimento. Em lugares onde reuniões de oração foram desconhecidas alguns anos antes, enfrentaram então um povo que se queixava das reuniões que foram encerradas 1 hora antes do que deviam. Não somente reuniões de oração semanais, mas diárias, foram exigidas pelos irmãos até 3 vezes por dia. Até as crianças iam nas orações. Irmão, eu fico pensando, o que Deus faria no nosso meio se nós tivéssemos esse desejo tão intenso? Tudo começa com a oração. Tudo começa com oração. Eu concluo essa parte da oração falando um pouquinho sobre a Coreia. Foram os avivamentos na Coreia que deram um padrão de vida de oração, característica da igreja daquele país, que ultrapassa as de qualquer outro país do mundo, gente. Haveria outro lugar no mundo onde muitas igrejas se enchem às 5 horas da manhã para orar e buscar ao Senhor? As reuniões mais cheias das igrejas, dos templos, são as reuniões de oração às 5 horas da manhã. Se você chegar depois das 5 horas, você encontrará o templo lotado, você não vai encontrar lugar para sentar. Depois de 1 hora, os intercessores saíam para o trabalho, dando lugar para mais uma leva de crentes dedicada ao ministério da oração. Era grupos e mais grupos de oração. O saudoso pastor Davi Gomes, notou que além das madrugadas, os coreanos se reuniam também às 22 horas. E iam até às 2 horas da manhã orando. David Yong-cho escreveu o suficiente para os leitores captarem sua explicação pelo crescimento fenomenal da igreja do Evangelho Pleno em Seul, na Coreia. É a oração enraizada na fé e na confiança em Deus que tudo pode realizar em favor dos que oram e creem. Uma pesquisa com 100 pastores coreanos revela os seus hábitos. Todos têm praticado oração de madrugada e 80% deles continuam orando por cerca de 30 minutos até 1 hora por dia. Não tem como não acontecer um avivamento. Então o avivamento
tem como efeito a oração e tem como base a oração. Prazer de orar, prazer de estar com Deus. Essas duas coisas são aqui as que eu vejo que são mais fortes, e ao lado dessa, a gente tem aquilo que a gente chama de partir do pão, ou apego à koinonia, apego à vida comunitária, de comunhão. Porque além, diz as Escrituras aqui em Atos 2, 42 a 44, 42 a 47, que além de a comunidade, a igreja daquela época, ser marcada pela unidade, pela comunhão, centradas nas Escrituras e também na dependência da oração, havia ali a partilha mútua das necessidades. Eles partilhavam, eles tinham koinonia, comunhão. A igreja avivada de Jerusalém mantinha-se unida e tinha tudo em comum. Sabe o que eu aprendo aqui? Que o egoísmo natural do ser humano, herdado de Adão, se submete a um poder muito maior quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Quando o Espírito Santo é derramado sobre o seu povo, o egoísmo, que é natural em nós mesmos, dá lugar à comunhão. E se você quer aprender um pouco mais sobre comunhão, venha participar dos cultos de quinta-feira. A gente já faz a propaganda. A gente tem trabalhado os imperativos de mutualidade. E eu acho que a gente vai aprender muito sobre comunhão às quintas-feiras. Comunhão, koinonia, mutualidade, companheirismo, parceria, unidade. E eles repartiam tudo. Tudo e tudo. E a palavra de Deus continua. Apenas eu quero mencionar os sinais. Eu já falei os principais pontos. A Bíblia vai dizer que além do partilhar mútuo, havia testemunho no templo, havia também operação de sinais e maravilhas, havia também alegria no meio do povo, louvor. Louvor. Ou seja, o Espírito Santo promoveu uma série de coisas na vida da igreja que de fato mostravam o reino de Deus chegando entre eles. Maravilhas, sinais, operações extraordinárias. Por que será que a gente não vê tantas coisas acontecendo no nosso meio hoje? E eu não estou falando aqui de exorcismos, de propagandas enganosas de cura, de entrevista de demônio. Não estou falando nada disso. Não estou falando de coisas esdrúxulas, estou falando de coisas sérias. Que podem acontecer e que devem acontecer no meio do povo de Deus, que ora, que busca Deus. Ou a gente não acredita no poder de Deus? Nós, pelo menos eu, não sou sensacionista. Eu não sou daqueles que pensam que os sinais, as maravilhas, os prodígios, os milagres foram coisas apenas para o primeiro século da igreja. Pelo contrário, eu acredito que se nós orarmos, se nós buscarmos, se nós tivermos com uma vida avivada no poder de Deus, Deus poderá através de nós, como realizou através da igreja primitiva, Ele poderá realizar muitos sinais nos nossos dias também. Irmãos, Deus não muda. Ele continua sendo o mesmo. A gente já falou isso aqui, mas eu repito. Nossos filhos ficam doentes, a primeira coisa que a gente faz é dar remédio, ou procurar um médico. Ok, gente, a gente tem que fazer isso sim. Os médicos estão aí para isso sim. Mas por que a gente não ora? Por que a gente não ora? Ou por que a gente acha que alguém tem que orar? Eu ouvi uma vez um pastor, eu achei aquilo maravilhoso, eu queria compartilhar com vocês aqui. Achei maravilhoso. Pastor, um dia ouviu dizer que na cidade estava passando um pregador, um evangelista, que
fazia propaganda do seu ministério dizendo que Deus realizava muitas curas, muitas libertações, muitos milagres, e começou a colocar faixas e tudo mais, e cartazes na cidade. E ele então decidiu promover um culto, então também de milagres, de oração, de manifestação de poder, de maravilhas, de sinais, de milagres, de poder de Deus, de curas, de libertação. E foi chamando o pessoal, mandou chamar, mandou fazer propaganda e tal, e veio. E ele foi lá, pregou a palavra de Deus sobre a oração e poder do Espírito na realização de curas, milagres, compartilhou o que as Escrituras falam sobre isso, o que Deus fez através da igreja primitiva. E depois de ele ter falado isso, depois de ele ter ensinado as Escrituras, ele disse assim: vocês creem no poder de Deus? Cremos. Vocês creem que Deus pode operar milagres? Cremos. Vocês creem que Deus pode libertar pessoas hoje aqui? Cremos. Vocês creem que o diabo pode bater em retirada hoje aqui? Cremos. Vocês creem que as enfermidades podem ser curadas hoje aqui? Que as pessoas que chegaram aqui enfermas podem sair curadas daqui hoje sem a sua enfermidade voltar para... Eu creio. Enquanto o pessoal pensava que ele ia, focar nele mesmo, então vem aqui na frente que eu vou orar por você. Falei assim: então, já que vocês creem, vocês precisam aprender uma coisa: o Espírito Santo está em vocês. Comece a orar agora pelo irmão que está do seu lado. Entregou o microfone e saiu pela porta da igreja. Ele não sabia o que Deus estava reservando para ele e para sua família, mas a sua esposa, segundo ele, estava terrivelmente enferma. E naquela noite, através da oração de um irmão, a sua esposa foi curada. E eu tenho uma notícia para te dar. O Espírito Santo habita em você. Eu tenho falado, semana passada eu falei isso aqui no domingo passado: cura, libertação, poder de Deus, venha nas terças-feiras no culto de oração. Eu falei, vem, não tem culto de libertação aqui não? Mas tem, terça-feira, culto de libertação. Tem culto de milagre, de prodígio, tem, de prosperidade, tem, vem na terça-feira, culto de oração. Vem buscar pelo seu filho, vem buscar pela sua família, vem orar pelos seus parentes, vem orar pela sua vida espiritual, vem orar pelos seus problemas financeiros, vem orar pela sua saúde, vem orar. E não é só terça, quando o povo se reúne, diz as Escrituras, os sinais de Deus acontecem, porque o Espírito Santo está sobre a vida da igreja. E se há avivamento, a gente ora crendo no poder de Deus, e Deus realiza milagres. Sabe por quê? Porque Deus é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Ele não mudou. Ele pode operar hoje, agora, enquanto eu estou falando, enquanto eu estou pregando, a sua vida pode ser curada. Eu creio no poder de Deus. E tudo isso resulta em alegria. As pessoas ficam alegres. O Espírito de Deus alegra o coração da igreja. Grandes coisas vão acontecendo e o povo louva a Deus, é o que o texto está dizendo. E perseverando de comum acordo com todos os dias do templo, e partindo do pão de casa em casa, com alegria e com simplicidade de coração, e louvando a Deus, e contando com a simpatia, com o favor de todo o povo. Qual era o resultado de tudo isso? O crescimento da igreja. Crescimento no Evangelho, crescimento numérico. Porque Deus, irmãos, está comprometido com a igreja que o honra. Deus está comprometido com a igreja que ama a palavra. Deus está comprometido com a igreja que ama a vida de oração. Deus está comprometido com uma igreja que busca a comunhão, o partir do pão, tanto no que diz respeito às refeições, a comunhão mútua, como também a comunhão da ceia. Deus está comprometido com a igreja que ora Ele para que os sinais, os prodígios aconteçam e se colocam à disposição dEle para isso acontecer. Deus está comprometido com a igreja que louva o nome dEle, que exalta o nome dEle com a alegria do Espírito Santo. Deus está comprometido com esse povo. E quando eu vejo, irmãos, o que aconteceu com a igreja de Jerusalém, eu queria tanto que acontecesse conosco. Tanto que acontecesse conosco todos os dias, todas as horas, perseverantemente, continuamente. Eu gostaria tanto que nós amássemos mais a palavra de Deus do que a gente ama hoje.
que a gente tivesse mais prazer na vida de oração do que a gente tem hoje. Eu gostaria tanto que nós tivéssemos mais comunhão e mais mutualidade que a gente tem hoje. Mais alegria do que a gente tem hoje. Mais louvor no nosso coração do que a gente tem hoje. Mais koinonia. Eu gostaria tanto que nós experimentássemos tudo aquilo que a igreja primitiva experimentou. E eu creio que isso pode acontecer. E é por isso que nós estamos pregando essa série de sermão. Porque eu creio que Deus pode fazer com que nós cresçamos mais e mais e mais no Evangelho. E cresçamos mais e mais e mais, expandindo o reino de Deus. Porque quem espelha Cristo, expande o reino. Esse é o nosso lema. E eu não tenho dúvidas de que é isso que Deus quer fazer entre nós. Aquilo que Ele fez na história, na vida de tantas pessoas na história da igreja, Ele quer fazer hoje na minha, na sua, nas nossas vidas. Você acredita nisso? Você quer isso? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu não vou soprar sobre você. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente, colocar a mão na sua cabeça e você cair. Não há necessidade disso. Mas eu quero orar por você. Para que o Espírito Santo, que moveu a tantas pessoas na história, tantas igrejas na história, mova também o seu coração. E mova também o nosso coração. Mova também o coração desta igreja. Feche os seus olhos. Querido